Aula 45. Batalhas invisíveis. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. As batalhas invisíveis que a Igreja enfrenta são as que verdadeiramente determinam todo o futuro dos eleitos, motivo pelo qual devemos batalhar de forma a não perder nenhum embate. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. As lutas invisíveis da Igreja. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Estudos sobre batalha espiritual se encontram muito desgastados atualmente, devido a uma onda de falsos ensinos sobre o tema que inundaram por toda parte, levando muitos a desprezarem este assunto tão relevante e necessário para se obter uma visão mais ampla com respeito às questões espirituais. Este tema é de fundamental importância para o bom desenvolvimento da Igreja, e compreendê-lo à luz das Escrituras é fundamental para o bom exercício da fé. Combata o bom combate da fé. Ao lermos atentamente a Bíblia, notaremos sem dificuldades uma guerra que se desenvolve por toda a história que as narrativas bíblicas apresentam. Uma batalha diferente de todas as que já ocorreram e que determina não somente a forma como viveremos na Terra, mas também por toda a eternidade. Diversas vezes, as Escrituras mencionam os incríveis acontecimentos que envolvem as regiões celestiais, nas quais se travam inimagináveis lutas que envolvem também o homem. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Panorama da batalha espiritual. A. Batalhas espirituais são reais. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. B. A primeira batalha nas regiões celestes se deu com a rebelião de Lúcifer. Na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor. C. Lúcifer organizou seu exército maligno com os anjos que lhe seguiram após sua rebelião. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra.
D. O Senhor Deus é inúmeras vezes descrito de forma a demonstrar sua supremacia militar. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E o primeiro confronto espiritual envolvendo o homem se deu no Jardim do Éden, quando este cedeu à tentação do diabo. A serpente me enganou e eu comi. F. Desde o pecado de Adão, batalhar espiritualmente não é uma opção, mas uma realidade na vida de cada pessoa que se volta para Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. G. Somos instados a batalhar, e a Bíblia explica o motivo. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. H. Os crentes são chamados de soldados. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. E espera-se que o bom soldado dê o melhor de si. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. J. A realidade do campo de batalha. O mundo todo jaz no maligno. L. Como se preparar para a guerra espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. M. A recompensa dos combatentes. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Armas e recursos satânicos. Primeiro, ansiedade e opressão. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essas são armas poderosas que o inimigo muitas vezes usa para abater o cristão. Segundo, tentações. O diabo usa de todos os meios possíveis para instar o homem à prática do mal. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Terceiro, propõe barganhas com fins nocivos. E disse-lhe o diabo: tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Quarto, produz malignidade nos corações dos inconstantes. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Quinto, ataca com doenças diversas. E quando vinha chegando o demônio, o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Sexto, engana mentindo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Sétimo, rouba a mensagem do Evangelho de crentes neófitos. Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Oitavo, possui o corpo dos que lhe pertencem, a fim de exteriorizar sua maldade e humilhar o homem. Saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Armas e recursos dos salvos, fundamentados na armadura de Deus, descrita em Efésios, capítulo 6. Primeiro, cingir-se da verdade. Cristo é a verdade. Devemos nos firmar nele, a fim de resistir às investidas malignas. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Segundo, viver na prática da justiça, para não ser acusado e envergonhado pelo diabo, e vestida a couraça da justiça. Terceiro, conhecer e viver segundo o Evangelho, a fim de afastar-se de todo mal, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Quarto, crer irrestritamente em Deus, para que o diabo não ganhe vantagens, atingindo-nos com as setas da dúvida. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quinto, abastecer a mente com as novidades da salvação, para protegê-la dos assaltos malignos. Tomai também o capacete da salvação. Sexto, conhecer e manejar bem as verdades bíblicas, a fim de identificar e refutar as falsas doutrinas, os falsos ensinos e heresias aspergidas pelo diabo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sétimo, manter um relacionamento de intimidade com Deus pela oração, para se fortalecer e receber diretrizes durante as batalhas contra o mal, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Oitavo, vigilância e cuidado, para não cair em laços malignos, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Conclusão. A Bíblia descreve uma batalha entre o bem e o mal, deixando-nos claro que todos os homens, de alguma forma, lutam a favor do bem ou contra ele. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Em nenhuma parte somos exortados a lutar contra pessoas, mas sim contra as hostes malignas. E eis aqui a razão pela qual chamamos tal embates de espirituais. Se nossos reais inimigos são espirituais, logo, nossa batalha também é. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Muitos alegam que não é necessário batalhar espiritualmente, visto que nossa vitória é certa. Porém, o que tais pessoas se esquecem é que muitas conquistas e alvos
permanecerão sem serem alcançados durante nossas vidas aqui na terra, caso cruzemos os braços e recusemos a batalhar em oração, jejuns, propósitos, intercessões e etc. É preciso abandonar a indolência e o preconceito contra batalhar espiritualmente. E tudo o que porventura estiver dificultando o cumprir da missão confiada a nós. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. As batalhas invisíveis que a Igreja enfrenta são as que verdadeiramente determinam todo o futuro dos eleitos, motivo pelo qual devemos batalhar de forma a não perder nenhum embate. Não precisamos temer o inimigo se nossa confiança se sustenta em Deus. Com Ele, seremos mais do que vencedores. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com Ele, os chamados e eleitos e fiéis.